Hoje vamos falar sobre variáveis e constantes. Fala galera, beleza? Mais falando com vocês, e aí, como é que vocês estão? E galera, antes de continuar esse vídeo aqui, eu vou pedir um favorzinho pra você aqui, bem rapidinho. Já deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e se você não é inscrito no canal, também se inscreva para acompanhar todos os nossos vídeos que ainda estão por vir sobre lógica de programação e desenvolvimento de jogos, beleza? Para começar, eu quero falar sobre as variáveis. O que é uma variável? Basicamente, uma variável é um tipo de dado que é armazenado no computador. E a razão por receber esse nome é bem interessante e provavelmente muitas pessoas nunca se atentaram. Chama-se variável, pois o valor contido nesse espaço de memória do computador varia com o tempo. Ele não é um valor fixo. O computador utiliza memória RAM para armazenar dados temporários e essa memória é utilizada também pelos nossos programas. Quando nós declaramos uma variável em um programa, estamos na verdade definindo e reservando um espaço na memória para armazenar o valor que aquela variável conterá em determinado tempo de execução do programa. Inicialmente pode parecer um pouco confuso, né? Mas eu vou te dar um exemplo para fixar aqui na sua cabeça. Vamos imaginar que você precisa criar um programa que solicite ao usuário dois números inteiros. O programa vai pegar esses dois números, somar e apresentar o resultado da soma para o usuário. Para conseguirmos resolver esse problema, vamos declarar três variáveis do tipo inteira. Eu vou chamar elas de x e y e a soma, que será a variável responsável por armazenar o resultado. Dá um play aqui embaixo está pedindo, por favor, escreva o valor do número x, vou colocar 7, escreva o valor do número y, vou colocar 6, ele mostra o resultado, x mais y é igual a 13. Você conseguiu compreender como foi utilizadas as variáveis? Eu comecei declarando as variáveis logo no início e definindo elas como inteira, como o problema exigiu. Depois, eu pedi para que o usuário digitasse os valores de x e y. E a mágica acontece agora, né? Quando o usuário digita o valor desejado, esse valor é passado para a variável em questão, no caso, por meio do comando leia. A variável x é um espaço de memória reservado com um tamanho de bits, né? Para o tipo de dado inteiro. O mesmo acontece com a variável y. Esses valores que o usuário passou, ele ficará armazenado nessas variáveis se nenhum outro valor for digitado para elas, ou enquanto o programa estiver em execução. Ou seja, depois que o programa terminar de executar, esses valores deixarão de existir. O que acontece é que as variáveis, assim como o espaço de memória que estava reservado para elas, será liberado. No exemplo em questão você viu uma variável do tipo inteira, mas existem diversos tipos, como por exemplo número real, caractere, alfanumérico e lógico. Que isso aí também é um assunto que nós vamos abordar para as próximas aulas. Então só para fixar, uma variável é um tipo de dado que é armazenado em um computador e a razão por receber esse nome é porque o valor contido no espaço de memória do computador varia com o tempo, não é um valor fixo, beleza? E antes de começar a falar sobre constantes, deixa eu explicar algo aqui importante. Você viu que no nosso exemplo eu declarei a variável do tipo inteira, né? Portanto, você precisa digitar um valor do tipo inteiro. Se você digitar um outro número real, uma letra, por exemplo, o programa retornará um erro. Ele vai travar ou possivelmente vai fechar sozinho, né? E é função do programador ficar atento, prever e tratar esse tipo de erro no seu programa, beleza? Então agora vamos falar sobre constantes. De certa forma, galera, constante é uma variável, tá? No sentido de que ela também reserva um espaço na memória para o tipo de dado que manipulará. A diferença é que constante armazenará um valor único, um valor que não mudará com o tempo de execução do programa. Um exemplo clássico que eu posso citar aqui é o número π, né? Todos sabemos que ele contém um valor fixo de aproximadamente 3,14, certo? Portanto, podemos simplesmente declarar esse valor logo no início e utilizá-lo durante toda a execução do programa. Quer ver um exemplo aqui? Eu declarei a constante π no início do algoritmo e posteriormente foi usada para realizar uma operação de multiplicação. Viu como foi fácil? Portanto, lembre-se, constantes e variáveis são espaços de memória reservados para o tipo de dado que você deseja trabalhar. Constantes são valores fixos que você utilizará em seu programa e variáveis são valores que precisam variar durante o tempo de execução do programa. Agora, eu não poderia falar de variável e constante sem falar sobre o identificador. O que é esse identificador? É basicamente o nome que damos às nossas variáveis. Portanto, atenção, sempre que você for dar nomes às suas variáveis, que seja o nome mais próximo possível do problema que você estiver resolvendo, né? Fica muito mais fácil manipular e principalmente dar manutenção em um programa assim do que um programa que você não sabe os nomes das variáveis, o que os nomes das variáveis significam, né? Se você fosse criar aí um programa que ele tivesse que pegar a altura e a largura de determinado objeto, né? Então você
o interessante seria você definir a letra A, por exemplo, e a letra L para largura, né? Então você vai saber quando olhar que o A é de altura e o L é de largura, né? Então você sempre é importante você definir nomes assim que você vai conseguir identificar depois com mais facilidade, porque no início pode até parecer simples se o seu programa for bastante simples, tá? Mas quando o seu programa começa a ficar complexo, vai ter muitas variáveis. Então quanto mais bem definida você conseguir declarar essa variável, né, o nome dela, melhor vai ser para você encontrar ela depois e menos tempo você vai perder também, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre camel case, né? Que é uma boa prática ao escolher o nome de sua variável. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, curta e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal também se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.